Fala, meus amigos, tudo bom? Como havia prometido, eu vou mostrar para vocês como é que a Organização Mundial da Saúde, mais conhecida como OMS, enxerga a optometria. Vamos começar? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? Ela é vinculada à ONU. Ela é composta atualmente não mais por 194 Estados-membros, mas sim por 193 membros, porque os Estados Unidos resolveu sair da OMS, certo? E nada mais, nada menos, ela é considerada a autoridade máxima em saúde global. E a sua fundação se deu no ano de 1948, sendo que em 1999 foi lançado em Genebra o projeto Visão 2020, o direito à visão. Esse projeto ele foi realizado em parceria com quem? Com a Agência Internacional de Prevenção da Cegueira, o IAPA. Outro fato curioso também é que esse projeto é considerado como o marco zero do combate estrutural à deficiência visual no mundo. Lembrando que no vídeo passado nós falamos sobre como a OIT define a optometria, tá? Se você quiser ir lá assistir, tem um cardzinho aqui por aqui, só você clicar e ir lá. Além disso, no ano de 2019, a OMS ela elaborou um relatório mundial sobre a visão. Esse relatório concluiu que cerca de 2,2 bilhões de pessoas possuem deficiência visual ou cegueira em todo o mundo, né? Onde pelo menos 1 bilhão de casos de deficiência visual poderiam ter sido evitados ou ainda não receberam tratamento, de modo que dezenas de milhões de pessoas necessitam de reabilitação urgente e não tiveram nenhum nível de atenção, seja ele primário, secundário ou terciário. Perceba, isso foi no ano de 2019. Esse relatório também concluiu que essa dificuldade de atendimento, né, essa dificuldade de acesso, ela alcança principalmente países de renda média ou baixa, né, ou seja, países de terceiro mundo, a população idosa, a comunidade rural e as mulheres, ou seja, essas três classes, digamos assim, têm uma dificuldade maior de ter acesso a qualquer tipo de saúde visual. Isso se dá por quê? Isso se dá simplesmente, meus amigos, porque a quantidade populacional, o crescimento da população é inversamente proporcional à quantidade de médicos formados no mundo. Veja bem, a OMS ela fez essa análise em 198 países, que representam 94% da população global, e chegou à conclusão de que à medida que a população vai crescendo, a quantidade de oftalmologistas não vai alcançando a necessidade da demanda populacional. Antes disso, de 2019, a própria Unesco, né, ela elaborou o relatório da saúde visual na América do Sul, isso que ano, em 2008, e concluiu que não existe oftalmologistas suficientes para atender a demanda e o sistema por conta da dificuldade de se transpor três barreiras. Quais barreiras são essas? A barreira geográfica, haja visto que eu falei lá no slide anterior, no que diz respeito principalmente à população rural. A barreira dos custos, porque se você tem pouca oferta de oftalmologistas, a demanda vai ser muito grande, obviamente. O custo aqui pela procura do oftalmologista vai aumentar, né? Ou seja, o valor das consultas vai aumentar, não somente para
particular, mas também para os estados, né? Quando eu digo estados, eu posso estar me referindo aos municípios, aos estados propriamente dito, e ao país, né? E a barreira social. Ora, a população mais vulnerável, né, ela tem um bloqueio maior ao sistema, tornando o cuidado visual um privilégio e não um direito. E ela, independente da sua ascensão social, independente da classe social que você está inserido, a saúde, pelo menos aqui no nosso país, ela é um direito, ela é uma garantia fundamental, pelo menos deveria ter, tá? E tudo isso justifica os motivos pelos quais a OMS enxerga a optometria, reconhece a optometria como a primeira barreira contra a cegueira evitável no mundo, né? Uma vez que esse profissional ele é um profissional de primeiro contato, porque ele está diretamente, não é intrinsecamente, não, é diretamente relacionado à atenção primária, né? Promovendo o quê? Um serviço de prevenção efetiva, né? Uma vez que quando você faz o atendimento primário, você evita que algumas patologias elas se evoluam ou que o problema funcional se transforme em um problema patológico. Aqui, o que está dizendo aqui? A porta de entrada do paciente que padece de alterações visuais e oculares, né, está diretamente relacionada ao optometrista, por ser um profissional de primeiro contato. O mais grave problema visual que afeta a população pode ser interceptado e evitado com a avaliação primária do optometrista, desafogando o sistema secundário e terciário da saúde visual. Então, justamente por conta do crescimento exagerado da população, né, e da falta de formação de oftalmologistas, a OMS entende que o optometrista ajudaria bastante, tornando-se a primeira barreira contra a cegueira visual. E outro dado importante é que essa mesma organização, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela entende que para cada 10 mil habitantes, o ideal seria se ter pelo menos um optometrista, né? Então, para um município com 100 mil habitantes, ele tem que ter quantos optometristas? 10. E assim você vai fazendo as contas, né, gradativamente. Doutor Roberto, Pois não. isso aí me fez muito lembrar sobre o papel do optometrista, né? Ele consegue chegar a mais cantos do que o oftalmologista, por quê? Porque ele não fica somente preso à patologia, ele vai logo para os problemas que são mais comuns, que é o funcional, que é a utilização de uma lente, de um óculos. E, doutor Roberto, a optometria ela se torna essencial não no tratamento, né? Mas Na prevenção. na prevenção. Essa é a conclusão que a própria OMS chegou. Incrível, Né? viu? Porque, como eu falei, o problema funcional ele pode progredir para um problema patológico. E como é que evita esse problema patológico? Né? Com a prevenção. Com a prevenção. Com atendimento primário. Então, Uau. se ele tem um problema funcional, que esse problema funcional ele é estancado ali naquele momento, ele não vai progredir, dificilmente ele irá progredir para o problema patológico. Outra visão que a OMS tem no que diz respeito a desafogar toda a complexidade do sistema da saúde visual é porque é o seguinte, para você encaminhar o paciente para o atendimento secundário e terciário, ele tem que ser triado. Tem que passar por um paciente, ele tem que passar por uma triagem. Se existe a necessidade de ele ir para o atendimento secundário ou atendimento terciário, ele tem que ser triado no atendimento primário. Então não tem sentido um oftalmologista fazer essa triagem para separar o que é
patológico de funcional para só depois ir atender o patológico. Ele pode estar lá no lugar dele, recebendo os pacientes que foram triados, que passaram pela triagem da optometria, e aí tornar esse atendimento multidisciplinar, né, muito mais célere. E outra coisa, né? A gente já sabe que tem uma defasagem do número de oftalmologistas para a população. Sempre vai A ter. gente desafogando ele vai poder estar dando um melhor atendimento a todos os clientes com patologia. Bem, com base que tudo a gente está conversando aqui, Vicente, eu tenho que te dizer que a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela preconiza a importância vital da atenção primária. E o que é pior, aliás, o que é melhor, ela exige a inclusão do optometrista na base estrutural dos sistemas nacionais de saúde, que está representado aqui do lado, ó, através dessa pirâmide aqui, ó, certo? Ou seja, quem é que está na base da saúde visual? Da atenção primária, obviamente, a optometria. Certo? Quem está acima da optometria? A atenção secundária. E quem está lá no topo? A atenção terciária. Numa casa, Vicente, você compreende que a parte mais importante de uma casa é um alicerce, é a base? É a base. Se não tiver um alicerce consolidado, o que é que a casa acontece com a casa? Ela cai. Ela não vai funcionar. Mesma coisa, esse triângulozinho que está aqui, ó, está representando, né, a parte mais importante, né, da casa chamada saúde visual é o optometrista, porque ele faz a atenção primária, ele faz a triagem do paciente. Se ele precisar ser encaminhado ao oftalmologista, ele vai ser encaminhado aqui para atenção secundária ou para atenção terciária, dependendo da necessidade desse paciente. Então, qual é o fluxo de cuidado otimizado que se deve ter? Primeiro contato do paciente deve ser com quem? Optometrista. Certo? E se houver necessidade, encaminhado para onde? O profissional, que pode ser oftalmologista, cardiologista, neurologista, qualquer um desses. Então, o optometrista, ele tem uma atuação na prevenção, na avaliação primária e correção de alterações visuais básicas. Ou seja, a maioria das demandas é resolvida com quem? Com o optometrista. Com o optometrista. Apenas em caso de necessidade ou de patologia, encaminha aí para o médico responsável. Ou seja, para atenção terciária ou secundária. Isso mesmo. Certo? Ó, as profissões são complementares. Oftalmologista, optometrista e eu acrescento aqui também um técnico em ótica, tá? Elas são complementares e não concorrentes. O filtro optométrico valoriza o tempo do médico especialista e garante o quê? Que o paciente receba o cuidado certo no momento exato. Ele desafoga a fila da saúde visual. Todo município que tiver com uma enorme fila de saúde visual como todo, se ele colocar lá um optometrista, ele vai conseguir desafogar essa fila. Os optometristas que trabalham na rede privada, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos municípios, ele já faz esse serviço. Porque se o paciente, porque o paciente está há tanto tempo esperando um atendimento que ele não aguenta mais e procura a rede privada para fazer esse atendimento. E quando ele já encontra lá um encaminhamento, caso ele tenha algum problema fora do funcional, para o seu profissional mais indicado. Exato. E até mesmo para fazer essa indicação, se faz necessário um optometrista. Já imaginou se um clínico geral tenta diagnosticar um problema visual? Que é apenas funcional, não vai conseguir. Que é apenas funcional? Não vai conseguir. Não vai conseguir. E o optometrista, por ter uma carga maior de ensino, né, doutor Alberto? Como a gente já viu nos vídeos anteriores. Isso. É um profissional altamente capacitado
de detectar sinais e indicar o melhor profissional para resolver aquele problema. Tanto é assim que a DPF 131 garante aos profissionais de nível superior a tranquilidade de atuar livremente conforme demanda o inciso 13 da nossa Constituição. E é justamente por isso, Vicente, que a OMS ela reconhece que a optometria é nada mais, nada menos do que a primeira barreira contra a cegueira evitável no mundo. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Gostou, Vicente? Gostei bastante, doutor Alberto. Espero que você também tenha gostado. Espero que você curta aqui embaixo nosso vídeo. Que você se inscreva, né? E aí, como última tarefa de casa, na verdade, o último pedido desse humilde servo, que você compartilhe esse vídeo, porque tenho certeza que você conhece alguém que está precisando de entender o porquê, o motivo que a OMS entende, né, enxerga a optometria como a primeira barreira contra a cegueira visual evitável, não só no Brasil, mas no mundo. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço.